Clara olhou para o grupo. Todos estavam prontos, mas a insegurança pulsava. Eles estavam em um túnel escuro, cheios de expectativa. Antes de entrar, Clara lembrou-se da confiança que depositou em cada um deles. Sua mente girava com os possíveis riscos da missão. Então, luzes brilhantes surgiram, ofuscando a visão. Clara sentiu um calafrio na espinha. O que estava acontecendo? Soldados armados cercaram o grupo. Não era apenas uma missão, era uma armadilha. O coração de Clara disparou, desespero começando. Alguém os entregou, a traição estava ali cravada como uma faca. Clara se lembrava de sorrisos, promessas de lealdade. Neste momento, cada um deles percebeu que a luta pela sobrevivência tinha começado. O que um dia criaram estava desmoronando. Miguel ergueu as mãos, tentando acalmar os ânimos. O olhar de Daniel percorria os rostos, buscando respostas. Lara, com raiva, gritou: "Um de nós traiu. Precisamos descobrir quem é." Seu desespero ecoou nas paredes. Rafael, em silêncio, sentia o peso da culpa, como se cada olhar sobre ele carregasse uma acusação. Os soldados começaram a avançar e a tensão aumentou. Daniel sussurrou: "Temos que escolher lutar ou correr." Miguel olhou para Lara, seus olhos se encontraram. Ambos hesitaram, mas não havia tempo para pensar. Clara resolveu quebrar o silêncio. "Se não nos unirmos, estamos perdidos." A determinação em sua voz era clara. Os soldados se aproximavam e, com um movimento rápido, Miguel pegou um pedaço de ferro do chão. Lara se posicionou ao lado dele, respirando fundo. "Não temos outra escolha, Miguel. É agora ou nunca." Uma voz familiar soou entre os soldados. Era alguém que eles conheciam. O plano tinha se virado contra eles. Furiosa, Lara gritou: "Você, como pôde nos trair?" O eco de sua pergunta reverberou pelas paredes do túnel. A traição do passado se tornava clara, mas de alguma forma isso também unia o grupo na luta pela sobrevivência. Em um último impulso, Clara gritou: "Vamos, juntos!" E assim eles se lançaram à batalha sem olhar para trás. O líder da organização, com o terno cinza, lançou um olhar desafiador para Clara. "Você é a traidora." Ele perguntou, a voz cortante. Clara sentiu o coração disparar. Você está louco." Sua voz ecoou, refletindo a tensão do momento. Os murmúrios cresceram. Miguel tentou intervir, mas as palavras deles estavam como facas afiadas no ar. Clara sempre foi próxima, zombou Lara com desprezo. Seu rosto estava contorcido entre a raiva e a desconfiança. A tensão explodia como um balão prestes a estourar. Clara olhou ao redor, sentindo-se isolada entre seus aliados. Miguel tentava, com calma, reunir a todos, mas as acusações cortavam o ar como um vento gelado. "O verdadeiro traidor está entre nós", disse Miguel, a voz firme. Aquela frase calou todos momentaneamente. Clara se sentiu tomada por uma onda de desespero. Quem poderia estar atrás disso tudo? A atmosfera pesava. Cada olhar parecia uma acusação, cada palavra uma faca oculta. Lara se aproximou de Clara, olhos cheios de um veneno silencioso. "Eu sempre desconfiava de você", murmurou. Clara sentiu a raiva e a tristeza misturadas dentro de si. Como alguém que ela confiava podia pensar assim? "Precisamos nos focar no inimigo lá fora", disse Miguel, tentando resgatar a união do grupo. Os ecos de passos aproximando-se acabaram de tirar a última gota de calma que havia restado. Um grupo de soldados entrou correndo, armas em mãos, prontos para o que viesse. O pânico varreu o grupo. Clara viu Miguel pegar uma pedra e Lara fez o mesmo com um pedaço de metal. "Defendam-se! Não podemos deixar que nos capturem", gritou Miguel, galvanizando a todos. Eles se posicionaram lado a lado, as expressões refletindo determinação e medo. As sombras dançavam nas paredes enquanto os soldados se aproximavam, intransigentes. Clara sentiu que sua vida poderia mudar ali de uma forma que nunca poderia ter imaginado. O grupo começou a lutar e, no calor do combate, a desconfiança parecia evaporar momentaneamente. Por um momento, eram apenas eles contra o mundo. As alianças começaram a se reforçar. Mas em meio ao confronto, Clara ainda se perguntava: o traidor estava realmente entre eles. O som de uma luta ecoava, mas dentro dela, o verdadeiro conflito ainda persistia. Naquele tumulto, Clara percebeu algo: a verdade poderia ser mais traiçoeira do que imaginava. Ouvindo o áudio, Clara congelou. A voz do traidor ecoava na sala, cada palavra mais pesada que a anterior. Rafael estava com o olhar fixo no chão, seu rosto vermelho e envergonhado. Ele queria desaparecer. O líder interrompeu o silêncio. Quem mais sabia disso? O ambiente ficou eletricamente tenso. Clara decidiu agir. "Rafael, você precisa nos contar a verdade agora." Sua voz cortou a tensão. Eu só queria proteger minha família", Rafael respondeu, a voz trêmula. Os olhares se intensificaram. "Mas você nos traiu. Como podemos confiar em você agora?", questionou um dos membros com raiva.
As palavras cortaram Rafael como facas. Ele nunca quis causar dor, apenas agir para manter sua família a salvo. Não podem me julgar sem entender, ele implorou, o olhar de desespero sendo trocado entre os outros. Clara sabia que a situação estava saindo do controle, mas o que fazer? A verdade era complexa. Talvez precisemos de mais informações, disse Clara, tentando acalmar os ânimos. Vamos investigar, eu posso ajudar, Rafael ofereceu um pouco esperançoso, mas a dúvida ainda persistia no ar. A tensão não desapareceu, mas uma nova chance surgia. Clara sentiu que o futuro dependia de cada escolha. Clara tomou a dianteira, gritando para que Miguel disparasse. O som do tiro ecoou e a válvula de vapor explodiu em um turbilhão de vapor e fumaça. O grupo se espalhou, perdendo-se na bruma. Clara sentiu seu coração acelerar enquanto buscava por cada um, a incerteza apertando seu peito. Miguel, por outro lado, olhou ao redor, analisando as escolhas que havia feito. Seu olhar se encontrou com o de Rafael, que respirava pesado. Clara conseguiu encontrar Patrícia, que estava encostada numa parede, respirando fundo. Elas se abraçaram, solidificando um laço em meio ao caos. Com o grupo reunido, as discussões começaram. A lealdade agora era questionada, mas a vontade de sobreviver os unia de uma maneira diferente. A fumaça começou a se dissipar. Clara, finalmente em paz, entendeu que as escolhas moldam quem somos, mesmo em meio a incertezas.